e libera a distribuição de lucros. Então nós temos hoje aqui no Brasil um trabalhador que ganha mais que R$ 4.600, paga 27,5% de imposto de renda na fonte sobre o seu salário, 4.600. Mas o banqueiro, não é o bancário não, hein? O banqueiro, o dono do banco, que recebe bilhões de lucro distribuído, sabe quanto ele paga, gente? Zero. Zero. O lucro distribuído é isento. Entenderam o que é o modelo regressivo? O modelo regressivo, por exemplo, quem tem alguém aqui tem um carro de 2007? Levanta a mão. Um carro ano 2007. Que carro que é? Oi? Um Gol e um Siena de 2007. Vocês pagam IPVA. Um carro com 10 anos de uso paga IPVA, não paga? Mas quem tem lancha, jatinho, iate, helicóptero, não paga IPVA não, é isento. É imune, aliás, não incide. O que vocês acham disso? Isso, gente, é um modelo tributário regressivo. Tem que rir para não chorar. Mas olha, a reforma tributária que está lá, que o deputado Raul já fez um relatório, não corrige isso não. A reforma tributária que está lá piora as coisas, simplesmente transforma contribuições sociais em imposto, para acabar com a vinculação ao orçamento da Seguridade Social. Que mais? Então vocês viram como é que essa haste aí do modelo regressivo produz o cenário de escassez? Produz escassez, porque ela tira da maioria da população e deixa livre o grande, ela produz concentração de renda e riqueza. E a terceira haste, a principal delas, o sistema da dívida. Um sistema que gera dívida pública para a população pagar e para o Estado pagar. E impõe ajuste fiscal. Porque para pagar a dívida, de onde vai sair o dinheiro? Vai sair da educação, vai sair da saúde, da assistência, de todos os serviços públicos. Exige privatizações. Desde o governo Collor, todas as privatizações feitas por Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, porque todos privatizaram. Para onde vão os recursos das privatizações? Para pagar a dívida, e a gente perde o patrimônio, tá? Exige contra-reformas, como a reforma da Previdência. O que está por trás? O que está por trás da reforma da Previdência? Vocês receberam esse folheto. Olha aí, qual é o maior gasto do orçamento da União? Essa pizza mal repartida aí. Qual é o principal gasto? Gente, o amarelo aí. Juros e amortizações. Quanto foi para a dívida? 43,94, quase 44%, quase a metade. Depois da Previdência, depois da dívida, qual é a principal fatia? Previdência, aonde tem mais recursos para serem tirados. Quanto que foi para a Previdência ano passado? Pronto, é isso que está por trás dessa contra-reforma da Previdência, tá? Diminuir essa fatia que vai para a Previdência para aumentar a fatia dos juros da dívida pública, tá? Então, deu para entender as hastes que sustentam esse cenário de escassez? Eu falei que eu ia explicar melhor a política monetária suicida, porque essa daí, ela é chave para compreender o que está acontecendo no Brasil, tá? E ela é muito omitida, até das universidades de economia, ela é omitida.
Nem estudante de economia aprende isso aí na universidade, tá? Porque é para ninguém saber disso, porque é aqui que está o maior nó que amarra o Brasil. Primeiro, o que é uma política monetária? É uma política exercida pelo Banco Central do Brasil sob a justificativa de controlar a inflação, tá? Então, ela é apresentada como uma coisa muito boa, concordam? Quem aqui quer inflação? Ninguém. Então, todo mundo concorda que temos que controlar a inflação, correto? Todo mundo de acordo? Temos que controlar a inflação. Pois bem, a questão é a seguinte: os instrumentos que o Banco Central utiliza para controlar a inflação não controlam o tipo de inflação que existe no Brasil. E servem para quê então? Servem para amarrar a nossa economia e transferir centenas de bilhões de reais todo ano para o mercado financeiro. Como assim? Primeiro, taxas de juros mais elevadas do mundo. Historicamente, o Brasil pratica as taxas de juros mais elevadas do mundo. E taxa de juro elevada não serve para controlar o tipo de inflação que tem aqui no Brasil. O que provoca inflação no Brasil? Quem sabe dizer? Pode? Hã? O que provoca inflação? Elevação do preço da energia, por exemplo. Vocês estão lembrados que há 2 anos atrás o preço da energia subiu em média no país 56%? Vocês lembram disso? Há 2 anos. E o preço da energia influencia no preço de quê, gente? No preço de tudo. Nós temos aqui no Brasil energia das mais caras do mundo, telefonia das mais caras do mundo, gasolina, apesar de termos a 3ª maior reserva de petróleo, gasolina aqui no Brasil está entre as mais caras do mundo. Transporte público aqui é caríssimo. Tarifas bancárias, as mais caras do planeta. Então, esses preços, que são chamados preços administrados, porque em tese eles deveriam ser administrados pelo governo, esses preços administrados, que tem correção todo ano, é que provocam a inflação no Brasil. Aí vem o governo, vem o Banco Central e aumenta juros, e pratica juro alto para controlar a inflação. Eu pergunto para vocês, aumentar juro vai fazer baixar o preço da gasolina? Não tem nada a ver. Vai fazer baixar o preço da energia? Não. Então a inflação aqui no Brasil, ela é provocada por esses preços administrados e pelo preço de alimentos, devido a uma política agrícola totalmente equivocada. Porque com esse clima, com essa terra agricultável, com gente para trabalhar, água, por que alimento é caro aqui no Brasil, gente? Porque é extremamente mal administrada a política agrícola, que prioriza o agrobusiness, que manda para fora as commodities, soja e etc., em vez de priorizar uma agricultura familiar que produzisse alimento orgânico e garantisse uma alimentação barata e acessível, de boa qualidade, para toda a população. Vocês já pensaram a diferença em termos de saúde da população? Se nós tivéssemos alimento acessível, por que não é assim? Deveria ser assim, e seria muito fácil que fosse assim. Então, vem o Banco Central, coloca essa taxa de juro alta. Essa taxa só beneficia o próprio mercado financeiro. Tá? O outro instrumento que o Banco Central utiliza para controlar a inflação é restrição da base monetária. Todo mundo aqui sabe o que é base monetária? Sabem? Não. Base monetária é o volume de moeda em circulação. Como é que o Banco Central fica sabendo isso?
Diariamente os bancos têm que informar para o Banco Central quanto que eles têm em caixa, quanto que eles têm em depósito à vista, tá? Aí o Banco Central junta essa informação de todos os bancos e eles sabem qual é a base monetária do país. O que o Banco Central faz? Estabelece para o Brasil uma base monetária de 5% do PIB, ridiculamente baixa. Olha aí a escassez de moeda, tá vendo? Por que ele coloca essa taxa baixa? Porque aí ele tem uma desculpa. Todo o dinheiro que sobra no caixa dos bancos, que os bancos não conseguem emprestar, o Banco Central aceita essa moeda e entrega título da dívida para os bancos. Pega título da dívida com o Tesouro Nacional, entrega título da dívida para os bancos e aceita a sobra de caixa dos bancos. Na medida em que o Banco Central entregou o título da dívida para os bancos, isso aí justifica uma remuneração. Então, olha bem, deu para entender isso, gente? Isso é chamado operação compromissada. Por que compromissada? Porque o Banco Central tem o compromisso de desfazer essa operação na hora que os bancos querem. Então vamos supor, eu sou um banco, sobrou 100 bilhões no meu caixa. Eu vou entregar 100 bilhões para o Banco Central? O Banco Central vai me entregar 100 bilhões em títulos da dívida? Vai me remunerar diariamente. Aí, para isso não falta dinheiro não, hein? Para isso não falta dinheiro não. Aí, se eu sou um banco e aparecer um negócio para eu emprestar a uma taxa superior ao que o Banco Central está me pagando, eu só aviso o Banco Central: hoje eu quero meu dinheiro de volta. E o Banco Central tem o compromisso de desfazer. Então, o que essa operação provoca, gente? Ela provoca, primeiro, uma despesa brutal. Porque vocês sabem qual é o volume dessas operações atualmente? 1 trilhão e 100 bilhões. Isso é quase 17% do PIB. É muita grana. Vocês que são estudantes já estão cansados de lutar pelo 10% do PIB para a educação, não é isso? E qual é a resposta que vocês têm? Não dá. 10% do PIB é um exagero. Mas para essa operação, só essa operação, tem 17% do PIB, tá? Sendo remunerada diariamente. E o impacto dessa operação, eu estou demorando nisso, porque entender isso, gente, é chave para entender o cenário de escassez aqui no Brasil e direcionar a nossa luta, tá? Então, o que vocês acham? Não precisa ser economista para responder isso, hein? O que vocês acham que aconteceria se, em vez do Banco Central enxugar esse 1 trilhão e 100, se o Banco Central deixasse essa sobra de 1 trilhão e 100 no caixa dos bancos? O que vocês acham que aconteceria? Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro parado na gaveta, igual o Banco Central fica? Não. Pode responder. Não. Claro que não. O que os bancos iam querer fazer? Investir. Iam querer emprestar. Só que, por que o dinheiro está sobrando lá? Porque o juro está muito alto. Se eles querem emprestar, o que eles teriam que fazer? Teriam que baixar o juro de mercado. Então vocês entenderam por que o juro de mercado é esse abuso, esse escândalo que chega no cartão de crédito a quase 500% ao ano? Vocês entenderam por quê? Porque o Banco Central vai lá e enxuga 1 trilhão e 100 e gera dívida pública. Esse 1 trilhão e 100, para ele enxugar, ele entrega título da dívida pública e nós estamos pagando esse juro. Todo mundo aqui entendeu essa operação? Alguém ali não entendeu?
os 5%, é o volume de moeda em circulação, tá? Em outras economias comparáveis ao Brasil, a base monetária, que é esse volume de moeda, chega a 40%, até mais. Os países emitem moeda e investem. Por exemplo, investem em investimentos que não vão gerar inflação. Por exemplo, investimento em energia. Se nós tivéssemos um programa no Brasil para investimento em energia, primeiro lugar, não ia faltar emprego para nenhum de vocês que estão aqui no Cefet, concorda? Não ia faltar emprego. Segundo, o preço da energia ia cair e a inflação ia ficar sob controle. Então, por que não investir nisso? Por que não investir em ferrovias? Em transportes limpos? Entenderam? Então, o país está amarrado por uma política monetária de escassez de moeda. É para não ter dinheiro para nada, para amarrar o gigante Brasil. Então, se a gente não entende isso aqui, a gente não entende por que o Brasil está amarrado, tá? Então, nós temos aí, sob essa justificativa simpática de controlar a inflação, o Banco Central pratica as taxas de juros mais altas do mundo, enxuga a moeda, remunera os bancos, tá? E ainda faz essas operações de swap cambial. Olha o nome, swap cambial. É para fazer qualquer um desistir. Mas aqui nós vamos desmascarar isso. Isso é muito simples. Isso é um simples contrato em que o Banco Central faz o contrato com bancos privilegiados e diz o seguinte: o dólar está para subir ou o dólar está para cair? Não precisa se preocupar. Não compre dólar não. Assina esse contrato aqui comigo. Se o dólar subir, eu te pago a diferença. É o contrato de swap cambial. E se o dólar cair? Aí tem um contrato de swap reverso. E se o investidor faz o contrato achando que o dólar vai subir e o dólar começa a cair? Aí tem o swap de arrependimento. Então, tem alguma dificuldade para entender isso? Não. Por que eles colocam esse nome complicadinho? Por quê? Para afastar todo mundo desse debate. Para ninguém entender o que está amarrando o Brasil. Tá? Isso, gente, é uma política monetária às avessas do que o país precisa. Tá? É uma política que, em vez de impulsionar o nosso desenvolvimento, amarra o nosso desenvolvimento. Depois tem um artigo, o Banco Central está suicidando o Brasil. Vocês podem acessar, está disponível aí no Google. Tá? O resultado dessa política está expresso aqui, ó. Já que estamos aqui numa instituição de ensino, quanto foi para a educação ano passado, gente? Olha aí. Podem falar. 3,7%. Vocês estão entendendo por que faltam recursos para a educação? 3,7%. E para a área financeira? Quase 44%. Não é? Olha aí a área de ciência e tecnologia que tem a ver aqui com o Cefet. Quanto foi? 0,24%. Tá vendo o absurdo? Então esse gráfico, ele explica toda essa escassez de recursos nas áreas importantes para o nosso desenvolvimento. E o problema fiscal não está nos gastos primários, que estão sendo o foco das reformas. O problema fiscal está justamente no gasto financeiro e nos mecanismos que continuamente geram dívida pública. O que está gerando dívida pública aqui no Brasil? As elevadíssimas taxas de juros, o anatocismo, que é a figura jurídica que significa o juro sobre juro, tá? A contabilização de juros como se fosse amortização, aí que está a mega pedalada fiscal, mas essa ninguém mexe, porque essa é de interesse
do mercado financeiro. O swap cambial, que é essa benesse que o Banco Central faz para o mercado, é considerada ilegal pelo TCU. Tem uma representação no TCU que fala que esse tipo de swap é ilegal e o Banco Central continua fazendo, né? E essa remuneração da sobra de caixa dos bancos por meio das operações compromissadas. Então, eu pergunto para vocês, isso aqui que está gerando dívida. A dívida, aquela dívida que a gente aprende nos livros, um empréstimo para o recurso vir complementar o orçamento público e ajudar a aumentar os investimentos, isso, gente, é gota d'água no oceano. A maior parte da dívida é resultante desses mecanismos financeiros que geram dívida pública sem contrapartida alguma. Nós preparamos um documento sobre esses mecanismos para entregar ao TCU, porque o TCU está levando adiante um processo de auditoria da dívida interna a pedido do Senado Federal. O link para acesso a esse documento está aqui. Eu vou deixar essas telas com o pessoal do Sindicefet, pedir a eles depois que coloquem no site ou entreguem para vocês poderem ter acesso a essas informações, ok? Esses links e tudo mais que eu estou deixando aqui. A principal evidência que a auditoria cidadã tem revelado é a existência desse sistema da dívida. A geração de dívida sem contrapartida. Por exemplo, aquele 1 trilhão e 100 que o Banco Central entrega para os bancos e fica ali com o dinheiro guardado na gaveta até a hora que os bancos querem de volta, remunerando diariamente para eles. Eu pergunto para vocês, qual é a contrapartida desse 1 trilhão e 100 para nós? Qual é a contrapartida? Não existe. Qual é a contrapartida do prejuízo que o Banco Central tem nessas operações de swap cambial? Porque o Banco Central tem prejuízo, o prejuízo é coberto com dívida. Qual é a contrapartida dessa dívida para nós? Nenhuma. Então, a esse tipo de coisa, nós chamamos sistema da dívida, tá? É a utilização do endividamento público às avessas. Em vez do endividamento público aportar recursos ao orçamento, o endividamento público passa a funcionar como um ralo de recursos. Qual é a principal característica do sistema da dívida? A ausência de contrapartida. E quem se beneficia? O sistema financeiro, tá? Como é que o sistema da dívida opera? Para operar, primeiro, ele molda um modelo econômico, tá? Aquele modelo econômico regressivo, concentrador de